trouxe a sua história antes de ser profissional, do garoto que lia quadrinho. Exatamente, eu vou perguntando se você manda bala. Uau! Todo mundo começa, antes de tudo, para quem não via ainda, não olhei com os olhos, muito importante. É bom estar aqui nesse ambiente gostoso, agradável, beleza de lugar, meu mais. Quero voltar mais aqui para fazer outras coisas. Para brincar, ler, pegar livro, fazer jus aí a minha. Ler gibi, tem bastante gibi. Bem, atendendo aí a sugestão do Sidney, como é que eu comecei a gostar de história em quadrinhos? Toda criança gosta de rabiscar e desenhar. Agora há pouco mesmo eu vi o filho do Mário aí com um livrinho aí, com um caderninho, com uns desenhos maravilhosos. Né? Todos os desenhos, ele falou, tem alguns desenhos errados. Não tem desenho errado, não existe desenho errado. Justamente de criança. Aliás, é por isso que eu me furto, eu não atendo, às vezes, a pedidos de ser juiz, a julgar desenhos, entrar em concurso para ver qual é o melhor desenho, o primeiro lugar. Não existe isso. Para desenho de criança, todos são... nem merecem prêmio, merecem medalhas de ouro. Então, mas como estava falando, toda criança gosta de desenhar. Nossa primeira comunicação é o rabisco. O carvão, varinha no chão, na areia. Só que alguns de nós continuam desenhando e outros não. E eu continuei desenhando, porque eu estava muito influenciado pela minha família. Meu pai era pintor, desenhista, poeta, tinha outros parentes também que desenhavam bem. Então eu tive incentivo. Todo mundo falando, desenha, está bonitinho o seu desenho. Eu desenhava, rabiscava. O desenho infantil, o desenho normal, igual a vocês. Mas, daí meu pai começou a trazer gibi para casa. Eu comecei a ver as figurinhas, comecei a querer ler as histórias, não sabia ler, pedi para a mamãe ficar contando historinha para mim. Antes, minha avó contava história de carochinha, minha mãe lia gibi para mim. Então eu comecei a ficar envolvido em narrativa, em desenho, em formas, em grafismo. E eu cismei que eu queria continuar desenhando, queria continuar fazendo historinha, em quadrinhos, criar meus próprios personagens. Então, vem de longe. E quando eu tinha meus 5 anos, 6 anos, a minha vontade já de fazer historinha, de desenhar. E como eu fui muito incentivado, tinha ambiente em casa, na família, e deu no que deu. Estou aqui agora falando com vocês de uma história de mais de 50 anos de desenho profissional. E antes dos 50 anos profissionais, eu já rabiscava, desenhava e me preparava para tudo isso. Então é muito importante, se vocês querem e vêm e acham que uma criança, um filho, está gostando de desenhar, quer desenhar, se sente bem com isso, curte bastante, incentivem, cerquem de lápis, papel, de tudo que ele precisar para desenvolver as suas aptidões. Um detalhe, muita gente me pergunta, precisa pôr na escola para desenhar? De jeito nenhum, pelo contrário. Não ponham em escolas de desenho ou de arte a criança nova. Ela tem que sair sozinha e ela mesma vai escolher o seu estilo, os seus autores, o seu desenho predileto. Depois de algum tempo, depois dos seus 12 anos mais ou menos, daí sim, daí é interessante, é importante que vocês coloquem, ou busquem algum lugar, ou coloquem numa escolinha, onde eles aprendam a utilizar as ferramentas necessárias para desenhar bem. E hoje, ao contrário de antigamente, hoje a melhor ferramenta é o computador, porque tudo vem pelo computador a partir de agora. Então, se alguém aqui quiser desenhar, inclusive a criançadinha, comecem a pensar em desenhar no tablet. Não é abandonar o lápis, o maravilhoso lápis que é o primeiro momento, mas é ir para o computador mesmo, e desde criança. A criança tem a facilidade, é realmente vocês apresentarem essa maravilha, não é nem no futuro, maravilha de agora, para o pessoal ser artista já na internet, no computador, nos desenhos animados sofisticados que se faz hoje em dia. É o caminho que a criançada deve seguir. Mas, mais uma vez,
é perigoso vocês colocarem numa escola, por melhor que ela seja, por melhor que seja o professor, porque ele vai de alguma maneira influenciar o estilo, o estudo, o jeito, a criação da criança. E a criança tem que estar livre para rabiscar o que ela imaginar, quiser, fantasiar do jeito que ela quiser. Como eu vi agora no caderninho do filho do Mário, como é o nome dele? Do João, né? Do João, ali tem uma variedade. Tem uma fantasia lá, perguntei, tem uma torre lá, um prédio, falei, o que é isso aqui? É os Estados Unidos. Ah, Estados Unidos, como é que você foi lá? Nunca fui. Então, ele já está andando, já está voando. Ele e nós, artistas, voamos, estamos na frente sempre. E ainda bem, alguém tem que ficar na frente para puxar a fila, né? Maurício, e agora quando você fala dos professores, conta um pouquinho a tua realidade quando você era aluno e queria desenhar. Eu sei de umas histórias que eu quero que você divida com o pessoal. Parece que você desenhava professor, é isso? Né? Fazia algumas entre os professores também havia os pró e contra, né? Havia os que achavam que eu desenhava bem, outro, como o professor de inglês, o professor França, lá de Mogi das Cruzes, que me botava na primeira cadeira para eu ficar desenhando a cara dele, fazer caricatura dele. Graças a ele, eu não sei muito bem o inglês. E eu sei desenhar e desenho melhor. Quantos anos? Isso estava no primeiro ano, segundo ano do ginásio, depois por sexto ano, 10, 12 anos, 11 anos. E tem outros que eram bravinhos, né? Na minha quarta série, tinha uma professora, eu não vou dizer o nome dela, que ela agora é nome de grupo escolar lá em Mogi das Cruzes. Né? Mas ela já foi. Já foi, mas não, tem família e tem realmente respeito. Ela achava que aquilo era certo, podia estar equivocada à luz do conhecimento de hoje, mas ela achava que estava certa, correta, e naturalmente ela me deu um sustinho, porque quando eu queria desenhar na minha aula, quarta série do grupo escolar, antigo grupo escolar, né? Eu ia lá para a última fila, para a última cadeira lá, bem longe dela, lá na lousa, né? E ficava lá, rabiscando, desenhando. Né? Até que um dia, eu estava lá desenhando, daqui a pouco, pá! Na minha cabeça. Era a maior régua que eu via dela, voando na minha cabeça. Eu não sabia onde é que enfiava o desenho, o lápis, tudo mal, onde é que eu ia. Bem, hoje em dia eu me aconselho, isso, aquilo, delegacia, tudo mais, naquele tempo não tinha isso não. E eu realmente, ela me atrasou a vida de desenhista uns 6 meses, no mínimo, porque eu fiquei traumatizado e continuei desenhando. E além disso, desde aquele tempo, eu não sei se era uma questão de ambiente, educação, eu não achava que ela estava errada. Mas porque a reguada não doeu, assustou. Mas eu acho que era uma onda, era uma convicção, era o que eles acreditavam. E vamos ter que respeitar e dançar conforme a música. Então, não pode desenhar na classe? Não vou desenhar na classe. Eu saio da classe, vou desenhar no corredor ali. Maurício, mas é verdade que teve um professor que pegou uma caricatura que você fez dele? O que aconteceu? Xi. Vamos desenhar um professor de vocês, hein? Essa foi dura. O professor de matemática estava na quarta série do ginásio. E tinha um jornalzinho no ginásio de Mogi, né? E eu colaborava com o jornal. E lá eu pus uma caricatura do meu professor de matemática. E uma caricatura que fazia justiça a como ele era. Mas é que ele era mesmo uma caricatura. Era um cara muito feio, muito esquisitinho. E uma carequinha luzidia aqui, e os cabelos assim, óculos de grau, tudo mais. Ele já era uma caricatura. Aí eu fui lá, bem, botei lá, e pus ainda umas palavrinhas lá. Um sujeito assim, tudo mais. Bem, a partir daquela época, eu nunca mais tirei mais do que 2 ou 3 de matemática. E cheguei no fim do ano, logicamente, precisando de nota, indo para a segunda época, e precisando ir para o oral, exame oral, que era com ele.
E ele era um bom matemático, fazia com que eu chegasse no exame oral precisando de 5. E ele me dava 4,5. No segundo ano, a mesma coisa. 2 anos. Eu tirava 10 em tudo. 9, 10, 9, 10. Em matemática, eu levava por 2 anos. Mas no terceiro ano, eu desisti. Eu mudei de cidade, de ginásio, vim para São Paulo. Senão eu estava na 4ª série até hoje, hoje das coisas. Mas essas coisas que acontecem que você fica na época, no tempo, né? Oh meu Deus, puxa, por quê? Lá, lá, lá. Se não tivesse acontecido isso, eu não tinha vindo para São Paulo para procurar um emprego, procurar um jeito de trabalhar em jornal, para fazer desenho, fazer história em quadrinhos e tudo mais. Aquele gesto do professor me espantou de uma cidade onde eu não teria as oportunidades e condições de ir mais para diante no desenho e tudo mais. Então, isso me ensinou uma coisa na vida, porque não foi só isso, essa contrariedade que houve. Tudo que acontece, você fala, ah, bem, não deu certo, aconteceu, doeu, mudou. Como é que eu uso isso em meu favor? Como é que eu vou fazer para que disto daí, aquela velha frase aí, né? Como é que eu vou fazer uma limonada desse limãozão aí, né? Então, realmente, aquela situação no ginásio me fez sair da cidade, vim para cá, comecei a me virar por aqui, comecei a trabalhar e outras coisas. E a partir dali, eu comecei a visitar redações de jornal, redações e tudo mais, para procurar um emprego de desenhista. Eu não consegui logo, mas eu comecei a caminhar com esse objetivo a partir dali. Essas coisas que acontecem, que você fala, oh, e acho que bom que aconteceu. Em que momento exato da tua infância você decide, eu vou ser desenhista de história em quadrinho? Porque, como você já escreveu nas suas crônicas, você também tem um lado musical muito forte. Maurício foi até, ganhou concurso de calouro. Conta a história, Maurício. Vários, todos os concursos. Ele vai cantar no final da palestra. Eu apresento e você canta. Vai. Só se você tocar. Não dá. Nem campainha, Maurício. Olha, realmente eu gostava muito de música. Papai e mamãe também faziam letras de música, papai compunha. Na minha casa tinha reuniões semanais, saraus, onde todo o pessoal da área lá, da região, vinha para cantar, para tocar, para apresentar suas composições e tudo mais. Era uma coisa muito viva, a parte musical também da minha família, ou em volta dela, e o papai trabalhava em rádio, mais um motivo. Eu também vivia na rádio. Quando eu era garoto, tipo, aqui o Giovanni, quantos anos você tem? 9, 10 anos, pois é, a idade dele. A minha irmãzinha, Marisa, cantava muito bem e a mamãe levava a Marisa nas estações de rádio. Naquele tempo, a rádio era o ápice, né? Não havia televisão, a rádio era uma coisa muito forte. Levava a Marisa para cantar um programa de calor. E a Marisa cantava bem, ganhava tudo mais. Num dia, nós fomos numa estação chamada Rádio São Paulo, aqui em Santo Amaro, eu morava em Mogi. A gente vinha lá de trem, pegava um bonde, ia para Santo Amaro, fazia essa viagem toda para procurar programas de calor, minha mãe procurava. Fui lá e a Marisa passou mal, teve uma exposição. E daí o locutor falou, mas esse menino aí não pode cantar também no lugar dela, senão fica fazendo falta. Eu estava lá brincando, nem estava lá ligando, né? Daí a mamãe, pode, vem aqui. E me pegou no frio, né? De surpresa. Eu sabia cantar, o que a minha irmã cantava, eu cantava também. Cheguei lá e cantei bem aquele sucesso. Ganhei em primeiro lugar, ganhei prêmio, isso, aquilo. Daí pensei que tinha terminado meu sofrimento. Daí na semana seguinte, Mauricinho, era Mauricinho. Vem aqui, vamos agora numa outra estação, agora na Rádio Record, na Rádio Cruzeiro do Sul, rádio isso, rádio aquilo, tudo mais. E a cada fim de semana a mamãe me levava no programa de calor. E eu ganhava em todos. Os mais antigos aqui, os que têm mais de 30 anos, devem se lembrar de um filme chamado Joselito, um filme espanhol de um cantor menininho. Eu tinha voz daquele jeito.
E cantava muito bem, realmente. E o meu repertório ia de Aquarela do Brasil, Granada, essas coisas todas. Então, ia lá, ganhava. Bem, ganhei tanto que depois não me aceitavam mais. Não, isso aí tem que ser fora de concurso, tudo mais, não pode. Daí a mamãe um dia me levou, no rádio não me aceitava, ela soube que circos tinham programas ou concursos de calouro. Ela me levou num circo lá em Suzano, uma tarde de chuva, um dia lá perto, pegando o trem, fomos lá. E eu estava já invocado com aquilo, né? Porque eu, apesar de ganhar sempre, cantar bem, eu ficava muito nervoso. Eu me lembro que quando eu era chamado, ou antes de ser chamado, eu ficava batendo os joelhos, que eu ouvia o ruído dos ossos batendo. De tão nervoso que ficava tremendo. Eu não estava gostando daquilo. Daí a mamãe me levou no circo. Aí, lá para as tantas, o locutor, agora o garoto Maurício. E eu agarrei na cadeira ali na plateia, falei, não vou, mamãe, não vou. Como não vai? Você veio aqui para cantar, eu trouxe vocês, o trabalho todo, tudo mais, você sabe cantar? Não vou, hoje eu não vou cantar, não quero cantar nunca mais, mamãe. E enfrentei minha mãe. Eu não aguentava mais aquele nervosismo. Era tanto esse nervosismo que quando eu estava brincando na rua, em qualquer lugar, começava o programa de calouro, numa rádio, eu ouvia o programa de calouro, eu ficava tremendo do mesmo jeito, como se eu estivesse lá. Estava ficando um pânico já esse negócio. Mas naquele dia eu resolvi enfrentar, não vou, mamãe brigando lá comigo, vai, não vai, o locutor chamando, e eu não fui. Mamãe me pegou pelo braço, vai aqui então. Saímos do circo, ela me arrastando pela rua lá, eu pisando na lama, me lembro, pisando na lama, ela andando rápido, jurando, nunca mais vou pedir para você cantar na vida, nunca mais. Lógico, depois disso ela canta. Várias vezes me pediu, né? Ela jurou por Nossa Senhora Aparecida, nunca mais, tudo mais. Então, aí eu cancelei a minha carreira de cantor. Eu estava estudando um pouquinho piano, pensei em ser pianista também, mas também era uma cidade sem condições, precisei parar, não podia desenvolver. E eu decidi, então, quando eu não consegui desenvolver a carreira de pianista, daí eu resolvi apelar para o lápis mesmo, porque é mais fácil você carregar um lápis do que o piano para baixo e para cima. Então, lá para 13, 14 anos, eu decidi que eu ia fazer história em quadrinhos. Aproveitar esse teu gancho aí, mas que eu quero que primeiro você conte, né, do teu começo lá em Mogi, fazendo ilustrações para os jornais de Mogi, e até usando esse gancho que a vida leva a gente. Tem uma série em quadrinhos da Marvel, do seu amigo Stan Lee, que chama-se assim, O que aconteceria se? E aí, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse picado por uma lagartixa em vez de uma aranha? Uma coisa assim, né? Então, tem uma história do Maurício em que a primeira vez que ele vai pedir um emprego, a pessoa que o recebe fala que ele não ia dar certo como desenhista de história em quadrinho. Então, o que aconteceria se o Maurício tivesse ouvido aquele cara? Se ele aceitasse o conselho dele? Eu já estava em São Paulo, tinha fugido do meu professor de matemática, tinha trabalhado em 1 ou 2 escritórios aí, para faturar alguma coisa, né, para pagar uma parte do aluguel lá na casa. Mas eu continuava indo buscar emprego de desenhista. E um dia juntei os desenhos que eu tinha, fiz pacote, né, uma pastinha, e levei para a Folha de São Paulo. Era a Folha da Manhã naquele tempo. Corria o ano de 58, eu acho. Desculpa, não antes. 55. Ninguém tinha nascido nessa época. Só 2 levantaram a mão. Só 2. Bem, e daí então eu fiz a minha pastinha, tinha vindo visitar algumas redações, a Folha já era um grande jornal, eu fui lá. E o diretor de arte do jornal era um grande desenhista, que já trabalhava naquele tempo na revista O Cruzeiro. A revista Cruzeiro, na ocasião, correspondia à Veja de hoje.
Era uma revista que tinha 700, 800 mil exemplares de venda semanal. Era uma calamidade. Eu, desenhista, chefe de arte da Folha, era um dos 3 maiores desenhistas do país. Então, opa, quero ver o que ele fala do meu desenho. Fui lá, minha pastinha, né? Entrei na sala dele, sala de arte da Folha, ficava do lado da redação, e mostrei. Ele pegou o material, olha, menino, desista. Dinheiro não dá futuro. Desculpe, desenho não dá futuro, não dá dinheiro. Vai fazer outra coisa na vida que é melhor, tá? Pô, aquilo não foi tapa na cara, nem bomba, nem nada. O meu chão subiu, né? Ué, eu desenhava bonitinho, todo mundo achava que desenhava bonitinho, eu também achava. Tinha publicado algumas coisas no jornal de Mogi. Mamãe e papai sempre acharam, minha madrinha, minha avó, minha tia. Todo mundo acha que eu desenho bem. O homem fala que no desenho está todo mundo errado. E ele deve saber das coisas, porque é um dos maiores desenhistas do país. E eu saí de lá me arrastando. Eu estava derrotado, né? Não dá futuro, não dá dinheiro, desista, vai fazer outra coisa na vida. São 4 marteladas na testa. Mas ele não falou que você era ruim, né? Ele não falou que você era ruim, no momento algum. Ele só falou que ele dava dinheiro. Não falou. Mas eu saí pela redação, né? Eu estava no quarto andar da redação. Eu não sabia se eu ia sair pela escada, pelo elevador, pela janela. Depois daquela, né? Então eu ia passando, né? Derreado, como se dizia antigamente, pela redação. E um jornalista chamado Mário Cartacho, depois ficou muito meu amigo, um senhor já, de cabelo branco, ele viu eu passando, eu acho que eu estava com uma cara de múmia, não sei. Ele falou, o que houve, menino? Era menino. Daí eu cheguei para ele, porque eu minha choramiguei para ele, né? Ele falou, deixa eu ver o seu desenho. Ele olhou, você tem jeito, você desenha interessante, tem jeito, mas só que você trouxe esses desenhos soltos, um de cada tamanho, com tratamentos diferentes. Esse pessoal, quando examina, eles querem examinar um álbum, um passepartout, um negócio com uma capa bonita, bem enfeitada. A apresentação é tudo, Maurício. Então, faz o seguinte, começa a treina mais, e depois volta aqui com uma apresentação melhor, vem com outro papo. Mas, enquanto isso, melhor ainda é você chegar aqui com desenhos mais aperfeiçoados para tentar passar a sua mensagem, o desenho, para algum colega, algum amigo. E a minha sugestão é que você entre aqui no jornal, trabalhe aqui em alguma outra coisa, faça amizade, treine enquanto isso, e quando você vier de novo com os desenhos, você apresente para o redator-chefe, para o chefe de redação, que já serão conhecidos seus, tomaram um café com você, tomaram uma cervejinha de vez em quando. Então você já faz amizade, vai ser mais fácil. Você é jovem, a pessoa vai querer ajudar você, então você precisa fazer amizade aqui. Eu tenho uma vaga aqui de copydesk. Copydesk era um cara que havia antigamente na redação, era para você corrigir o português dos repórteres, que geralmente escrevem muito depressa, não tem tempo de corrigir seus próprios erros lá, ou às vezes não sabe escrever direito. Então o copydesk ajeitava a redação. Eu tenho uma vaga de copydesk, não paga bem, é 3 horas por dia só, você topa trabalhar aqui, né? Ele estava dando assim, o caminho das pedras para mim, né? Eu falei, sim. Eu escrevia bem, apesar do problema de matemática, eu lia muito, eu escrevia muito, eu lia um livro por dia. Eu lia um livro por dia. Nos tempos de ginásio lá. Era compulsivo. Quem lê, escreve bem, fala bem, é bem informado, tem muito mais chance de vencer na vida em várias circunstâncias, né? Eu lia muito e, consequentemente, quando ele falou copydesk para corrigir
português do repórter, sabia que podia fazer isso tranquilamente. E fiz. Aceitei, comecei a trabalhar na redação para esse grande plano, né? Um plano infalível, para não dar certo mesmo virar desenhista. Né? E depois de algumas semanas, surgiu uma vaga de repórter policial. Aí o Cartacho falou, olha, tem uma vaga de repórter, você quer dar uma subida aí de salário, é uma oportunidade. Tinha 200 candidatos para uma vaga, eu ganhei. E não foi proteção, porque era coisa de escrever. Ganhei, entrei na reportagem policial. Por que eu fiquei fascinado? Com 18 aninhos, lendo o gibi, história do Dick Tracy, Spirit e tudo mais, eu queria virar personagem de gibi. Eu queria botar, né, uma capa, um chapéu e sair investigando crimes, atrás da polícia, defendendo os fracos e oprimidos, das situações adversas e tudo mais. Fiquei maravilhado. Entrei na polícia, na reportagem, a primeira coisa que eu fiz foi descer no Lago do Aroche, comprar uma capa e um chapéu, como se fosse tipo Dick Tracy, e cheguei na redação fantasiado. O pessoal gozou com a minha cara de todo jeito, né? Mas estava lá vestido a caráter. Eu, um fotógrafo, um motorista, um jipinho à minha disposição, virei aquele repórter policial dos filmes, das historinhas que eu via. Quase que eu fico lá, porque era muito gostoso, muito divertido, né? Depois, aos poucos, eu fui me lembrando que eu era desenhista, queria ser desenhista. Depois, chegou um dia em que eu peguei um tempinho, fiz a minha primeira historinha do Bidu e fui seguir o que o velho Cartacho tinha sugerido, 5 anos depois, antes. Mostrei a historinha para o conselho de redação. Eles falaram, tá bom, bonitinho, nós vamos publicar assim. Vamos? Então, está aqui, minha demissão de repórter, eu quero virar desenhista de histórias em quadrinhos. E foi aí que o negócio começou. Não sei, antes, enquanto eu era repórter, estudar muito bem, porque eu comecei a pensar de novo em fazer historinha, como é que funcionava o sistema de redistribuição de história em quadrinhos dos americanos. As histórias que chegavam aos Estados Unidos, que todo mundo lia, os milhões e tudo mais. E daí, ali eu estudei, ali eu planejei, e quando eu virei repórter, foi para começar tudo isso que eu faço até hoje. Então, se eu não tivesse passado por isso, eu não sei o que seria aquilo. O Maurício tem uma história de quando você é repórter, não sei se então ele era governador ou prefeito de São Paulo, com o Jânio Quadros, que o teu desenho quase te põe numa enrascada, né? Conta essa história aí. Eu era repórter e naquela reunião que fazíamos no fim da tarde na sala de imprensa, para eles me passarem as reportagens que eles puxavam, naquele dia tinha faltado água, estava faltando água em São Paulo, e eu fiz na lousa, na sala de imprensa, eu fiz um desenho do então prefeito Jânio Quadros. Prefeito? Governador, ele já é governador. Ele como Moisés batendo na pedra lá para sair a água e tudo mais. Fiz uma caricatura bíblica, uma alusão a uma situação bíblica, né? E foi uma brincadeira que eu fiz. Um repórter do jornal Diário da Noite, Diário de São Paulo, Diário da Noite, foi lá e fotografou, e no dia seguinte botou na primeira página do jornal dele. Sem o crédito. Sem crédito. O senhor governador mandou abrir uma sindicância para ver quem tinha feito aquele desenho, aquela ofensa aos poderes públicos. Descobriram que era o repórter da Folha de São Paulo, e a partir daquele momento todos os jornalistas da Folha passaram a ser proibidos de entrar em qualquer repartição pública do Estado. Era um negócio duro, por causa do desenho meu, raios. Então, nem eu entrava. Eu chegava nas delegacias lá, eu precisava ficar na porta lá, não podia entrar. O que tem aí? Aconteceu alguma coisa? O escrivão, me passa alguma coisa. E eles estavam também bloqueados, não podiam dar informação. Era uma coisa ditatorial, realmente, que tive que, demorou uns 15 dias, essa bomba aí, que prejudicou a comunicação da Folha com os leitores. Aconteceu isso, aconteceu com o professor de matemática, aconteceu com, uma vez eu fiz uma caricatura
de um lutador de boxe, ele queria me pegar na rua. Eu falei, não vou mais fazer caricatura, não vou mais fazer charge política, eu vou desenhar para criança, assim eu não apanho mais. Por aí. E aproveitando esse gancho, de desenhar para criança, a tua estreia em julho de 59, né, com aquela tira do Bidu e do Franjinha, aí quando você decide, vou fazer história em quadrinho, que na época significava fazer tira em jornal. Tira em jornal. Nesse teu começo de carreira, você não publicava, não era como hoje, né, que publicava as tiras todo dia, não é isso? Como é que era a produção? Semanal. Era semanal. E era semanal, mas eu ainda estava trabalhando um pouquinho no jornal e eu não tinha muito tempo de desenhar tirinha, né? Era semanal, alto, abaixo, na vertical. Eu não estava dominando ainda como é que eu ia desenhar, ou a forma que eu ia desenhar. Eu queria aquele jeito que eu consegui fazer, me dava visibilidade maior do que uma tirinha. Então, queria mais páginas, queria mais espaço. Mas depois eu vi que tanto fazer, tirinha era melhor, por quê? Porque eu já ia entrar na página de tirinhas com outras histórias famosas. Eu precisava dessa visibilidade e dessa vizinhança também. Então eu larguei a tirona e entrei na tirinha, porque estava no local nobre da história. E quanto tempo se dá essa transição, isso? Dá uns 6 meses. 6 meses. Aí você começa a produzir as tiras. Detalhe, eu produzia tiras, mas eu não sabia que eu estava produzindo para criança. Eu achava essas brincadeiras que eu queria fazer para criança, mas o material de jornal era adulto, normalmente, né? Só que os meus personagens eram infantis, eram crianças, e criança gosta de ver criança. Então, aos poucos, a criança foi pegando o jornal do pai, o jornal foi rejuvenescendo com isso, eu acho que é uma sugestão que eu devo dar para tudo quanto é jornal hoje. E com isso eu fui sendo eleito pela criançada como um autor para criança, mas no começo eu não tinha pensado nisso, isso aí foi acidental. Maurício, quando você começa as suas tiras para valer, eu costumo dizer que a tua trajetória tem algumas passagens bem raras. Enquanto eu falo, você bebe água, que você deve estar com a boca seca, então vai lá, pega, aproveitar. O cara já está. Então, porque tem uma história, o Maurício começa as tiras hoje na Folha da Manhã, quem era o personagem principal do Maurício? Alguém sabe aí? Quem era? O Bidu é o primeiro personagem, mas a tira era do Franjinha. Então quando tem a tira do Franjinha, ele começa a colocar moleque lá. Começa a colocar moleque lá. Aí o dono da tira passa a ser outro menino. Um menino que fala enrolado, tem os cabelos espetados, que é o... Muito bem. E logo depois ele coloca uma menina, que também toma a tira desse menino de cabelo enrolado. É a Mônica. Então, Maurício, como é que é? Porque assim, é muito raro isso acontecer. É comum de acontecer a substituição. Um personagem que surge passa a ser o protagonista. No teu caso, isso acontece 2 vezes. E com um algo mais. Que os antigos donos não somem da tira, continuam lá. Conta essa história pra gente. Eles continuam com os amigos. É isso aí. E também teve um detalhe. Eu criei o Bidu, o Franjinha. Depois da tira do Franjinha Nasce o Cebolinha, que eu tinha que fazer 2 tirinhas. Porque uma tirinha só não rendia muito. O jornal pagava pouco. Eu precisava, tinha casado, as filhas estavam chegando, precisava o leite da criançada, criei a segunda tira. E daí também não dava 2 tiras. Eu precisei criar a terceira, que era o Piteco, 3 tiras por dia. E daí, para fazer 3 tiras por dia, era um trabalho danado, eu precisei contratar um auxiliar. Para pagar esse auxiliar, eu precisei criar mais uma tira. Para fazer essa tira, que dava mais trabalho, eu precisei pegar mais um auxiliar. Hoje, se eu somar todo o pessoal de arte que trabalha comigo, e a gente está segurando um pouquinho, né? Entre desenho animado, merchandising, história em quadrinhos, deve ter quase 200 artistas. E eles têm que fazer para se pagar. Mas voltando aí, então eu criei o Bidu, Cachorrinho, Franjinha, Cebolinha, Titi, Manezinho, Jeremias, Chaveco. Reparem, só homem. Só homem. Por quê? Cascão, só homem. Por quê? Porque eu fazia historinha mais ou menos baseado
na minha vida, no que eu tinha brincado, na minha vivência, na minha historinha de vida, que era curta ainda. Mas eu sabia como reagia o moleque. Eu não sabia como reage uma mulher. Eu nunca tinha sido mulher, então eu não sabia fazer historinha de mulher. Como é que mulher pensa? Como é que mulher age? Como é que mulher reage? Um coelho. Daí eu olhei para a minha casa e estava lá a Maria Ângela, minha filha, primeira filha, né? Que era Maria Cebolinha. Primeiro. Daí a Mônica arrastando um coelho. Dentuça, baixinha, cabelo escorridinho. Ali adiante tinha a Magali, pequenininha, comendo uma melancia inteirinha. Falei, olha, e vocês que têm filhos, vocês sabem, pai ou mãe, se vocês têm convivência, vocês sabem o que a criança está sentindo. Pelos olhos, pelo jeito, pela expressão corporal, inclusive, você sabe se está contente, alegre, feliz, o que ela quer, o que ela não quer. Então, falei, olha, a janela que eu precisava está aqui. Eu estou vendo as minhas mulherzinhas aqui, né? Daí, então, criei os personagens femininos baseados nas meninas e foi o sucesso que vocês viram, né? Personagens fortíssimos, porque são baseados realmente em como elas são. A Maria Cebolinha era uma menininha que, gentilzinha, tudo feminininha, que a Maria Ângela, minha primeira filha, que é hoje desse jeito. A Magali, vocês acham que ela parou de comer? A Magali come demais até hoje e continua esbelta, elegante. Não sei como é que ela consegue aquilo. Uma vez, para você ter uma ideia, uma vez o marido dela ligou para mim de madrugada, o sogro. Não aguento mais, o que aconteceu? Sua filha está me obrigando a ir buscar agora de madrugada uma pizza, uma lasanha, uma filé parmegiana. Eu não aguento, toda noite é isso. Falei, você não casou enganado, você lia gibi já antes. Você queria saber o que esperava, né? E vocês pensam que acabou aí? Não. Tem uma filha ainda que eu não falei dela, que é a Mônica, que era que arrastava o coelho e vivia querendo bater na irmã toda hora com o coelho. O coelho era maior que ela, não conseguia, mas... De palha, né, Maurício? O coelho era de palha, né? Era de palha. Imagina que doía, né? Grandão. Grandão, ela era amarelo, não era azul. Bem, Mônica, vocês acham que ela é brabinha até hoje? Ela acha que não. Ela acha, pai, você exagerou, eu não sou tudo isso. Bem, ela é a diretora comercial da empresa, ela que briga e luta pelos contratos, ela não deixa a peteca cair, a rentabilidade do departamento dela é a maior da empresa. Adivinha se ela não está no lugar certo? Então, mas, mais uma vez, sem ninguém combinar, um dia o marido dela liga para mim e fala, sogro, não aguento mais sua filha, ela me bate. Ela quer me bater e de vez em quando eu até deixo, mas ela me bate. Falei, você não casou enganado, você já lia a revista Mônica, já tem a revista Mônica. Então, em cima da humanidade das figuras que inspiram os personagens, talvez haja muito do sucesso do personagem, que é o que eu sugiro para todo mundo que vai fazer história em quadrinho, teatro, televisão, cinema. Inspire-se em alguém que existe, que você conheça bem, que você sabe como é que vai reagir. Tanto que quando eu escrevi, desenhava sozinho as historinhas, e eu tinha criado os personagens, conhecia bem a característica de cada um, o meu problema não era escrever uma história e ter algum problema com os personagens. Meu problema era achar um tema, como se fosse um tema. Botava um buquinho lá o tema, jogava os personagens ali dentro e eles deitavam e rolavam, girando em torno do tema. Vibravam e viviam tanto o tema que às vezes precisava dar uma parada na história para você dar o negócio e ir embora, que eles não param. O personagem que está vivo não para, né? Então, essa sugestão, essa proposta e essa história da criação dos principais personagens nossos. 1970, né? Você, antes de você ganhar um prêmio em Lucca, na Itália, que é um dos prêmios mais importantes do mundo, o Oscar, né, do quadrinho, quando você chega lá, você tinha um concorrente de muito peso, a Disney, que era a dona do mercado infantil. A dona do mercado. Primeiro,
a decisão da revista ser da Mônica foi sua ou da editora? E segundo, como é que foi brigar com esse gigante? Foi minha. A decisão da Mônica foi minha. E quando começamos com uma revista, até com uma tiragem razoável para a época, 200 mil exemplares. Só que 200 mil exemplares, perto de 6, 7 milhões de exemplares que a Disney vendia, era uma diferença substancial. E só dava Disney, só dava Pato Donald. O Tio Patinhas era campeão de venda. O Tio Patinhas vendia 4, 5 milhões, mais 4 milhões de exemplares. A gente chegou, então, mesmo com 200 mil exemplares, mas ninguém acreditava que a revista fosse para diante. Ninguém acreditava, principalmente, que mesmo na editora Abril, tinha uma boa área da editora Abril lá, que não acreditava que nós pudéssemos manter uma revista mensal. Vários desenhistas, ou vários grupos, tinham tentado no Brasil e não tinham conseguido. Naquele tempo tínhamos já também uma revista de sucesso brasileira, que era o Pererê, do Ziraldo, que por motivos alheios à vontade do Ziraldo também não estava indo bem depois de algum tempo, porque os diários associados que publicavam, né, também não iam bem. E o Ziraldo precisou parar com a revista. Mas estava lá eu enfrentando a Disney. E, para surpresa de boa parte do pessoal lá, a revista começou a vender, fez sucesso. 2 anos depois pediram para eu fazer Cebolinha. Em seguida já viu que se houvesse mais revista, vendia do mesmo jeito. Daí veio Cascão, Magali, Pelezinho, Chico Bento. E a gente foi subindo. E depois de alguns anos, inverteu-se a situação. Hoje nós temos entre 3 e 4 milhões de exemplares vendidos Por mês. E o concorrente deve ter uns 30 mil. Por aí. Mas esse pessoal não dorme, hein? Precisamos ter cuidado, precisamos olhar bem e principalmente manter a qualidade da nossa revista, manter o conteúdo. Eu acho que é por aí que a gente ganha, ganha o nosso lugar ao sol, não só aqui, como em outros países onde nós estamos chegando. Okay. Hoje você está na sua terceira editora, né, a Panini. Depois que você saiu da Abril, você foi para a Globo. Como esse é um documento sobre memória, eu queria que você explicasse o que aconteceu na transição da Abril para a Globo, especialmente nos termos de números, que isso é uma história meio assustadora, né? Aquela história do teto que você tinha. Isso é um negócio muito legal. Eu fiquei na editora Abril, que foi uma grande editora, fez um trabalho maravilhoso, lançou nossas revistas durante muito tempo. Só que na editora Abril tinha um colega incômodo, né, o Disney, e estava lá na frente da gente. E reza a lenda, mas eu nunca soube com certeza, e realmente é uma lenda. Para mim é uma lenda, porque tem provas. Diz a lenda que porque a Disney, as revistas da Disney abriram caminho para a editora Abril, havia uma combinaçãozinha tática, ou política, ou de amizade, de jamais nenhuma revista fora Disney poder fazer uma tiragem maior do que as revistas da Disney. Verdade ou não? Eu vendia, não tinha praticamente encalhe e batia no 1 milhão de exemplares mensais e não passava disso. As outras revistas do concorrente da editora, vendiam muito mais do que isso. E descendo um pouquinho, né, por causa da nossa presença. E a gente não conseguia subir, e eu queria crescer. Eu sentia a necessidade, eu sentia que a gente tinha força para isso. Falava isso para o pessoal não levava a sério e tudo mais. Falei, então eu vou para outro lugar, para outra editora, que me permita crescer no meu atingir o espaço que eu acho que nós podemos atingir. E eu me preparei, contatei várias editoras e com a editora Globo, naquele tempo, eu acertei a transição. Foi no mês de dezembro que eu publiquei minhas últimas revistas na editora Abril. Publiquei 1 milhão de revistas.
No mês seguinte, em janeiro, na Editora Globo, eu já saí com 3.600.000. E vendeu tudo. Então, lenda ou não, eu tinha um espaço que eu não estava ocupando. Detalhe, eu precisei, logicamente, até o fim. A Editora Abril, depois, nos últimos meses, me chamou Roberto, meu amigo, até hoje meu amigo, Robertinho, me chamou: Maurício, ok, vamos conversar, mas agora não pode mais, porque eu me comprometi com o Marinho lá, e não dá mais. Puxa, pena, bem, pena ou não pena, eu não tive os meus originais de volta imediatamente. Eu tinha que fazer em janeiro as revistas. Ainda bem que eu tinha xerox de todo o material, eu tiro cópia de todo o material, e daí nós trabalhamos e colorimos tudo, e daí não tinha gráfica para fazer, tivemos que buscar uma gráfica na Espanha para fazer, plenos festas, né? Nevascas, os caminhões cheios de revistas na Espanha para chegar até Madrid, foi uma calamidade, mas tinha que chegar em janeiro no Brasil. Tinha que fazer uma distribuição, uma estratégia de distribuição para pegar todos os pontos do país, né? E a gente brigando, e conseguimos ganhar a batalha. As revistas chegaram dia 24, 25 de janeiro. No aeroporto do Rio tinha caminhões para levar para todos os pontos do país, e outros aviões também, e conseguimos ganhar a batalha e conseguir colocar todas as revistas nossas no mês seguinte, numa numeração nova, né? E daí a nossa história, sem nenhum mês, desde 70, sem dar nenhuma mancada, nenhum mês na nossa tiragem, na nossa venda. Os primeiros 2 números das revistas, da Editora Globo, se vocês olharem lá no expediente, sei lá, impresso na Espanha. Isso é uma raridade. Quem tiver, guarda bem, porque no futuro vai valer mais essa revista. Maurício, como o nosso tempo é curto e a gente tem, daqui a pouco temos que abandonar o barco aqui, eu queria falar de um assunto que até a molecada vai gostar desse assunto. Você falou do quanto é importante essa velocidade. E durante muito tempo se falou no mercado: o Maurício está acomodado em cima do sucesso. Então, em 2008, você resolve lançar um negócio chamado Turma da Mônica Jovem, crescendo seus personagens no estilo mangá, que para muita gente é assim, com todo respeito à Mônica, que seria você estaria matando a sua galinha dos ovos de ouro, né? E que se mostrou um erro absurdo, porque hoje é a revista mais vendida do país, acho que nos últimos 20, 30 anos. Conta como é que foi maturar esse processo. Falar: agora é a hora. Porque durante muito tempo você guardou esse projeto na gaveta. Eu acho que vocês, leitores, sempre contavam na revista, acho que pensavam: como é que será a Mônica quando crescer? Como que eles vão ser? Será que a Mônica vai casar com Cebolinha? O Cascão vai tomar banho? Uma galinha vai engordar? Essas coisas todas, né? E nós também, lá no estúdio, tínhamos essas curiosidades. Como é que a gente vai, um dia, se resolver fazer? Como é que vai ser? E tinha grandes conversas, grandes discussões sobre isso. E há uns anos atrás, uns 8 anos atrás, a gente fez até uma historinha da Turma da Mônica, já crescidinha, que ficou lá, guardada. Que não era em estilo mangá, né, Maurício? Não era no estilo mangá. Que é a historinha que saiu no número 0 da Turma da Mônica Jovem. Estava pronta, né? Fazia 5 anos. Mas eu não tinha ainda achado o caminho. Eu estava com problema de produção no estúdio, querendo fazer, mas não podendo, aí não estava acertado ainda. Como nesse momento está acontecendo com o Chico Bento Jovem. Eu ainda estou maturando o Chico Bento Jovem. Como é que vai ser a mensagem, o tipo de história, o desenho, tudo mais. Mas então estava lá. Dali um dia, e eu vendo, daí teve as comemorações do centenário da imigração japonesa. E eu mergulhei de cabeça, criamos os mascotes, fui para o Japão. E eu, nessa hora, percebi o volume, a força do mangá japonês no mundo hoje. E a criançada cada vez mais indo para o mangá japonês, mais cedo. Infância encolhendo. A infância
né, descendo, e a garotada com 10 anos já é adolescente. E já, com 8 anos já fala como se fosse adolescente. Daí eu chego para o meu filho Marcelo, com seus 8 anos mais ou menos, ele já estava lendo o Naruto, uma historinha japonesa de mangá. E lendo, e pedindo para eu levar todo mês, tudo mais. Daí eu levo um dia a Turma da Mônica clássica e o Naruto para ele, ele olha para mim e fica em dúvida qual que ele pega primeiro, qual é que ele começa a ler primeiro. Falei, está na hora de eu fazer alguma coisa. Está na hora de eu fazer os personagens crescerem, assimilarem a técnica, o grafismo do mangá, já que eles gostam da Mônica e gostam de mangá, e eu tentar então por aí eu não perder o meu público dos 10, 12 anos que estava escapando durante 10, 12 anos até eles casarem e comprar revista para os filhos. Então eu tenho 10 anos de gap, de buraco aí. Tinha. Daí eu resolvi enfrentar a barra, preparei o estúdio, foi uma calamidade, foi uma guerra, e lançamos os primeiros números da Turma da Mônica Jovem, com um sucesso estrondoso. Teve um número lá, o número 4, o número do beijo da Mônica. Eu acho que já vendemos mais de 600 mil exemplares, 700 mil, qualquer coisa assim. Então, é um sucesso e não brigou com a Turma Clássica. A Turma Clássica continuou vendendo a mesma coisa. Embora a criançada já esteja preferindo, com menos idade, ir para a turma jovem e fugir um pouquinho da clássica. E como é que não houve o decréscimo? Porque os adultos passaram a comprar mais. Os adultos inconformados, revoltados com o que eu tinha feito, eu vou valorizar, eu vou comprar de novo a turminha, eu não gostei, Maurício matou a minha infância, meus personagens de infância e tudo mais. Então, ficou a mesma coisa, gente. Foi um sucesso danado e hoje as pesquisas indicam que 50% do público da turma jovem está exatamente na faixa que eu queria pegar, que é de 10 a 16 anos. Então é mais um chutinho que deu certo aí. E agora, logicamente, vem mais coisa. Para terminar, eu queria que você contasse para o pessoal aquela divisão que você faz da sua carreira, as décadas, que agora, a próxima década, você fala que é a década da educação. Quando eu comecei na década de 60, né, com tira de jornal, 60. Eu mais ou menos planejei isso. Na década de 70 seria a década de revistas. E entramos lá e implantamos as revistas. Na década de 80 era desenho animado, e fizemos desenho animado contra tudo e contra todos, fizemos 6 filmes de longa-metragem, de sucesso, paramos um pouquinho na década seguinte por causa da crise do Brasil. Na década de 90 começamos a ser parque temático. A década atual, está terminando agora, foi a década da internacionalização, chegamos a dezenas e dezenas de países. E agora é a década da educação e da internet. É o que nós vamos mexer cada vez mais a partir de agora. A década de 20 para 30, eu estou pensando ainda como é que nós vamos fazer, porque tem que ver com alguns resultados que nós estamos fazendo aqui, tabular. E em 40 eu acho que eu devo estar... Vai fazer um 3D?